Aula de mitose, a gente tem uma lâmina de microscopia de raiz de cebola, vista no microscópio de óptico com hematoxilina férrica, tá? Então, esse campo é o campo visual do microscópio, né? Tem material em todas as dimensões. Então, a gente vai ver as fases da mitose e a gente vai observar o núcleo dessas células, tá? Então, vamos observar, o aumento está em 160, mas a gente precisa aproximar a lente do microscópio, próximo à lâmina, girando aí as objetivas, tá? Então, essas são as células vegetais, ó, mudou o aumento. E aí a gente aproxima para ver os núcleos, tá bom? Essas células em destaques aí, vocês vão observar a formação de dois núcleos e a membrana plasmática bem juntas. Isso quer dizer que a célula está em intérfase. E na intérfase o núcleo mostra-se grande e bem visível, tá? A formação de células filhas e o número de cromossomos das células mãe. A próxima fase da mitose que vamos observar é a prófase. E na prófase a gente não vai ver o núcleo bem definido, ele já está se desfazendo nessa fase da prófase. Então a carioteca, que é a membrana nuclear, vai se dissolver e aí na microscopia aparece assim, ó, como se ele estivesse aparecendo, e ele vai ficar com os cromossomos ali no citoplasma para realizar a mitose. Então, o núcleo vai ficar bem fraquinho. A próxima fase da mitose é a metáfase, onde a gente vai ver os cromossomos alinhados no meio da célula, né? Eles estão assim alinhados na chamada placa equatorial e eles vão sofrer o processo de divisão. Eles vão se separar depois e ir para a extremidade da célula. Então, quando a gente vê eles alinhadinho no meio da célula, essa fase é a metáfase. A próxima fase da mitose é a anáfase, e a gente vai observar aí que os cromossomos estão afastados na extremidade. Então, aí a gente pode observar que esses cromossomos que estão no citoplasma, eles estão migrando para a extremidade da célula. Né? As fibras do fuso estão puxando esses cromossomos para as extremidades da célula. E aí depois a célula vai sofrer divisão. O próximo estágio da mitose é a telófase. E aí a gente vai observar, vai procurar uma célula em telófase. Olha aí a célula em telófase. Então essa célula que está marcada e os cromossomos já estão bem próximos à membrana plasmática da célula. Então, acontece a formação de dois núcleos, a membrana nuclear, ela vai se regenerar, vai guardar esses cromossomos dentro do núcleo, e aí a célula vai sofrer divisão. E com isso, com essa divisão, é chamada citocinese. A gente vai ver uma célula com dois núcleos. Olha ali, uma célula com dois núcleos e parece que tem uma rachadura no meio. Essa fase aí é a telófase em citocinese, em divisão celular. Então, acontece a divisão da célula através da membrana plasmática.